Olá pessoal, como eu já havia adiantado em vídeos anteriores, me pediram para comentar acerca da discussão que está rolando no STF em relação à obrigatoriedade ou não de se conceder a pessoas que possuem uma doença rara medicamentos de alto custo que não estão previstos na lista do SUS e ainda que não possuem registro pela Anvisa. Ou seja, o STF vai ter que realizar um julgamento em relação à validade das decisões judiciais que têm sido proferidas até o presente momento e que concederam esse direito e vai ter que dar a palavra final, vai ter que bater o martelo dizendo, o seu entendimento acerca da possibilidade ou não e mais, sobre a obrigatoriedade ou não de se fornecer esses medicamentos de alto custo e que não possuem registro pela Anvisa. Só que, antes de dar um panorama sobre a situação e como que ela se encontra atualmente no STF, é necessário que a gente dê um pulinho no direito constitucional e no direito administrativo. E quando a gente estuda o direito constitucional, a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 6º, elenca um rol de direitos sociais que devem ser assegurados a todos nós. E dentre esses direitos sociais está o direito à saúde. E ainda, o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, diz que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a Constituição Federal, em resumo, ela diz o seguinte, que o Estado ele tem a obrigação de fornecer condições mínimas para que todos nós possamos viver de forma digna. E ter uma saúde, uma boa saúde, ter condições boas de saúde, é uma das formas de se atingir o princípio da dignidade da pessoa humana. Lá do outro, quando a gente dá um pulinho, vai lá para o direito administrativo, nós estudamos basicamente a administração pública e nós verificamos que o direito administrativo ele é composto por um conjunto de princípios, de normas, de regras que obrigatoriamente devem ser observados pelo gestor público. O administrador público ele tem obrigação de seguir princípios, normas e regras para que ele tenha uma atuação eficiente e uma atuação com vistas a conseguir alcançar o interesse público, que é a finalidade pública. Então, em decorrência do princípio da legalidade, o administrador público ele só pode fazer aquilo que a lei determina. E, nesse sentido, da mesma forma que você faz um planejamento orçamentário dos seus gastos, das suas despesas e daquilo que você tem disponível para gastar, todo mês, a administração também o faz. E ela faz esse planejamento orçamentário e financeiro através das leis do orçamento, daquilo que a gente chama de leis orçamentárias. Não vou adentrar aqui detalhadamente nessas leis orçamentárias, mas essas leis são os instrumentos que a administração pública, melhor dizendo, que o gestor público se utiliza para fazer o seu planejamento. E aí ele vai colocar no papel aquilo que ele pretende arrecadar, a sua estimativa de arrecadação e aquilo que ele precisa gastar, ou seja, quais são as suas despesas. E dentro dessas despesas, ele vai alocar, destinar uma parte dos seus recursos públicos para a saúde. E a administração pública ela tem o direito de ter um planejamento orçamentário, um planejamento financeiro equilibrado. Ela tem direito ao equilíbrio financeiro e orçamentário das suas contas públicas. Ok. Aí, tratando da discussão no STF, nós já tivemos 3 ministros que já votaram acerca desse assunto. E o ministro Marco Aurélio, ele deu o seu voto dizendo
que o Estado tem a obrigatoriedade de fornecer esses medicamentos, mesmo que eles não tenham registro pela Anvisa. E aí ele deu o voto dele no seguinte sentido, que o Estado está obrigado a fornecer medicamentos registrados na Anvisa, como também o passível de importação sem similar nacional, desde que comprovado a indispensabilidade para a manutenção da saúde da pessoa mediante laudo médico e tenha registro no país de origem. Ou seja, o ministro Marco Aurélio deu o seu voto favorável ao direito constitucional à saúde, em detrimento do direito da coletividade e em detrimento do argumento utilizado pela administração pública de que os seus recursos, são limitados e de que os seus recursos não são infinitos. Então, o ministro Marco Aurélio deu o seu voto favorável ao direito constitucional. Lá do outro, o ministro Luiz Roberto Barroso abriu a divergência e votou no sentido contrário. Ele disse o seguinte, que não existe a obrigatoriedade de se conceder medicamentos que não possuem registro na Anvisa e disse também que esse é um assunto politicamente complexo, de se resolver e que não é moralmente barato. E disse mais ainda, que o Ministério da Saúde não tem obrigação de fornecer medicamentos que não possuem registro pela Anvisa. E aí, no seu voto, ele disse que a judicialização das políticas voltadas para a saúde devem ser retiradas da discussão do Poder Judiciário, porque na sua concepção, a judicialização das políticas públicas voltadas para a saúde traz prejuízos para a organização administrativa do ente, traz a ineficiência na aplicabilidade das receitas públicas e acaba acarretando também numa seletividade na prestação da saúde, porque você vai ter uma pessoa sendo mais beneficiada em detrimento da coletividade. E aí o voto dele, ele disse o seguinte, que a verdade é que, como os recursos são limitados e precisam ser distribuídos entre fins alternativos, a ponderação termina sendo entre o direito e a vida de uns e o direito e a vida de outros. A vida e a saúde de quem tem condições de ir a juízo não tem mais valor dos muitos que são invisíveis para o sistema de justiça. Então, o que ele quis dizer? Ele já aplicou o entendimento de que o direito de uma pessoa não deve se sobrepor ao direito da coletividade e que a vida de uma pessoa não tem mais valor do que a vida da coletividade e que o ente público despender, às vezes, um gasto muito alto com uma só pessoa, em detrimento da coletividade, que isso, na opinião dele, não é correto. E o ministro Edson Fachin votou no sentido de que é possível sim que o Poder Judiciário conceda medicamentos que não estão na lista do SUS e que não possuem registro na Anvisa, desde que obedecidos parâmetros pré-determinados. E aí, a discussão chegou no STF através de um recurso apresentado pelo Estado do Rio Grande do Norte, justamente contra uma decisão que concedeu o direito dessa pessoa de receber o medicamento de forma contínua para uma pessoa que tinha cardiopatia isquêmica e problemas pulmonares. E aí, o Estado do Rio Grande do Norte interpôs o recurso justamente dizendo isso, que os recursos são limitados, que os recursos não são infinitos e que ele não tem condições de arcar com essa despesa extra, haja vista que ele já fez um planejamento e que ele tem direito ao equilíbrio orçamentário e financeiro das suas contas públicas. E aí depois chegou um outro recurso do Estado de Minas Gerais contra uma decisão
que concedeu o direito de uma pessoa a receber um medicamento que não tem registro na Anvisa. E aí esse julgamento está suspenso, porque depois que o ministro Edson Fachin votou, o ministro Teori Zavascki pediu vista do processo. E aí temos que aguardar o STF dar a palavra final e dar a decisão nesse caso. Eu vou aguardar a decisão antes de dar a minha opinião, né? Ainda que eu estou tendente à opinião de que a vida de uma pessoa não tem preço. Mas, ao mesmo tempo, tem a administração pública que possui o direito de ter o seu orçamento equilibrado, enfim. Eu vou aguardar a decisão do STF a respeito desse assunto. Hoje eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês e até a próxima semana. Muito obrigada!